Boa noite, nossos companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, dia 6 de agosto de 2021, nós encontramos aqui em nosso e-mail uma pergunta de um cidadão que gosta de estudar o Espiritismo. E ele então nos pergunta: os mortos, ele quer dizer as almas dos mortos, têm nacionalidade? Essa é a pergunta do nosso irmão. E é uma pergunta muito interessante e até que desperta curiosidade. Depois da morte, os brasileiros que morreram se consideram brasileiros, têm a nacionalidade, e nesse caso de outras nações, depois da morte, como é isto aí? É a pergunta dele. Os mortos têm nacionalidade? Essa é a pergunta. E de acordo com Allan Kardec, em sessões mediúnicas que ele realizava naquela época, na Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou em 1858, logo depois da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou, como dissemos, ele fazia 2 sessões mediúnicas por semana, com um trabalho magnífico, de muita seriedade, e ele convidava vários médios para comporem as sessões mediúnicas, médios muito esclarecidos na doutrina espírita e, acima de tudo, médios muito moralizados, esses médios. E entre eles existiam médios videntes, auditivos, ouvir os espíritos. Os videntes eram, para a especialidade deles, era para confirmar a Allan Kardec, que presidia as sessões mediúnicas, se realmente era aquele espírito que estava se comunicando pelo médium. Esse era o papel principal dos médios videntes. E tinha também, simultaneamente, os médios auditivos, os médios inspirados, os médios psicógrafos, que psicografavam as mensagens dos espíritos desencarnados. Além desses, os médios psicofônicos, aqueles que falavam pela boca do médium, pela palavra do médium também. Havia uma quantidade enorme de médiuns e de assessores dos trabalhos da noite, das sessões mediúnicas. E Allan Kardec, através dessas sessões, ele confirmou que depois da morte os espíritos continuam com a sua nacionalidade. Os ingleses continuam pensando como os ingleses, continuam com seus hábitos e costumes, ideias, não é? Que possuíam aqui na Terra, porque não fazem mudança rápido. Não existe mudança rápida no mundo espiritual, uma vez que a vida continua e que nós continuamos do outro lado da vida do jeito que fomos aqui na Terra. E de maneira que, para confirmar e também atender a essa pergunta desse nosso irmão, que é um estudioso da ciência do Espiritismo, em nosso trabalho de pesquisa de hoje nós recorremos à Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de novembro de 1869,
uma mensagem de Allan Kardec em um grupo de espíritas. Um grupo de espíritas. E de maneira que Allan Kardec, apenas para esclarecimento, ele desencarnou em março de 1869, 6 meses depois, ele deu esta comunicação nesse grupo de espíritas, era um grupo particular de espírita, mas tinha dado outras comunicações antes através de bons médios nessa Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou e governou, minha forma de dizer, administrou até a sua desencarnação. E então nessa mensagem, que foi que foi em outubro de 1869, 6 meses depois da sua desencarnação, ele deu essa mensagem e diz: no espaço, nós estamos aqui vendo o relógio, que ele é materialista. No espaço, os espíritos conservam suas simpatias e seus hábitos aqui da Terra. Os espíritos dos americanos mortos são ainda americanos, como os desencarnados que viveram na França são ainda franceses aqui no espaço. É a declaração de Allan Kardec agora como espírito. Ele já constatava e confirmava essa realidade quando ele estava na matéria e dirigia as sessões mediúnicas. E agora, como espírito, ele está vendo melhor, porque a visão dele é do mundo espiritual. Aí ele continua. Daí a diferença dos ensinamentos em certos centros espíritas. Cada grupo de espíritos, por sua própria natureza, por seu espírito nacional, onde viveram aqui na Terra, França, Alemanha, Portugal, Brasil, etc., apropria suas instruções ao caráter quando estão reencarnados, não é? Instruções, cultura, hábitos, caráter e etc., eles constroem, incorporam em sua mente quando estão aqui reencarnados. Quando morre, continua, não muda. Olhe lá o que ele diz. Apropria suas instruções ao caráter quando estão reencarnados, ao gênio especial daqueles a quem falam. Mas, assim como na Terra, as barreiras que separam as nacionalidades tendem a desaparecer. Querem dizer eles que essas barreiras desaparecem pouco a pouco quando os espíritos vão se adaptando mais ao mundo espiritual. Aí desaparece. Como no futuro aqui na Terra também vai desaparecer, é o que ele está dizendo, na sua visão agora como espírito fora da matéria. Ele continua. Também no espaço, os caracteres distintivos se apagam, as nuances se confundem, e num tempo futuro, menos afastado do que suponde-se, quer dizer, breve, não é? Não mais haverá na Terra, nem aqui no espaço. Não haverá nem franceses, nem ingleses, nem americanos, mas simplesmente cidadãos do mundo espiritual, cidadãos da pátria espiritual, mas homens e espíritos, filhos de Deus, da mesma maneira, e aspirando, cada um, e no total, por todas as suas faculdades, ao progresso e à regeneração universais, progresso de uma forma geral. Aí ele continua a sua mensagem para encerrar. Senhores, falando pelo médium e escrevendo pelo médium, senhores, eu saúdo nesta noite, nesta sessão mediúnica, a aurora de uma próxima fusão das diversas escolas espíritas e me felicito de encontrar o Senhor, que ele coloca aqui, que nós não sabemos pronunciar em francês, no número dos homens, sem nenhuma prevenção. Era este sábio do Espiritismo que estava presente à sessão, que Allan Kardec faz alusão a ele.
cujo concurso e boa vontade assegurarão a vitalidade dos nossos ensinamentos espíritas no futuro e sua universal vulgarização, mostrando que o espiritismo estava muito vulgarizado e ia se vulgarizar ainda mais no futuro da humanidade, o que já está ocorrendo. E ele termina: traduzi, senhores, traduzi as minhas obras. Só se conhecem na América os argumentos contra a reencarnação. Ele mostrando aqui que naquela época existia duas escolas, a francesa, que pregava o espiritismo completo, reencarnação, manifestação dos espíritos, e lei de causa e efeito, que é a lei do karma, universalidade dos mundos, pluralidade dos mundos habitados, e demais fundamentos do espiritismo. Já na escola americana, eles tinham dúvidas sobre a reencarnação, só. Mas com o tempo ele disse que isso ia se fundir, como hoje é universal. Para todos os espíritos não tem mais escola prioritária, todos são da mesma escola. Ele profetizou. E ele termina dizendo: quando as demonstrações em favor desse princípio da reencarnação ali se tornarem populares, quer dizer, na América, que eles passassem a aceitar também a reencarnação, o espiritismo e o espiritualismo não tardarão a se confundirem, tornando-se, por sua fusão, a filosofia natural adotada no espiritismo por todos os espíritas. E ele assinou embaixo Allan Kardec. E então, meus prezados amigos e companheiros, na totalidade, o que Allan Kardec quer dizer aqui, que embora depois da morte os espíritos brasileiros continuem brasileiros, os americanos continuem americanos, os espanhóis continuem espanhóis, cada um com a sua nacionalidade, mas à medida que os espíritos vão se adaptando à nova pátria de origem, que voltaram para lá, que é a pátria espiritual, é a nossa pátria de origem, que nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, mas nós somos da pátria espiritual. E logo quando chegarmos lá, aí pouco a pouco vamos nos adaptando com os costumes e os hábitos de lá, do mundo espiritual. E aprender o quê? Aprender a língua? Não. Falaremos a língua que se chama a língua universal, que é a do pensamento, que os espíritos não falam com o outro como nós falamos aqui na Terra. A fala articulada, o idioma inglês, francês, brasileiro articulado, é somente aqui no mundo. Mas no mundo espiritual é uma língua só. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. E de lá para cá, pelos médiuns, também se comunicam pelo pensamento. Não há uma linguagem inglesa, francesa no mundo espiritual. E à medida que os espíritos vão se adaptando à pátria espiritual, aí como diz Kardec, aí todos são cidadãos da pátria espiritual, cidadãos espirituais. Não há mais francês, nem inglês, nem alemão, não há mais nacionalidade, porque todos se fundirão numa só língua, nos hábitos e nos costumes. E assim nós atendemos a pergunta, cremos que Allan Kardec aqui na resposta atende a pergunta do nosso irmão interessado nos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo para tirar as dúvidas das criaturas. Muita paz para todos.